vai ler uma página. Finalidade da alma. A alma, dizemos, vem de Deus, e em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise, como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada de uma forma acanhada e frágil, tão grande que com o impulso do seu pensamento abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até o ponto atual da sua carreira? Precisou de passar vias escuras, revestir formas, animar os organismos que deixava ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhe as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. A alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso em uma única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade do gênio? Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. E passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nós tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Pouco a pouco a alma se eleva e, conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligado aos seus semelhantes. Comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário. Elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Leon Denis, do livro O Problema do Ser e o Destino da Dor. Vamos à nossa prece. Jesus amado, Jesus querido, mais uma vez que estamos reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco dos Teus ensinamentos, para aprender e para praticar. Ampara todos nós aqui presentes, aqueles que por certo que não puderam estar conosco, por aqueles que se encontram nos seus leitos de dores, que neste momento eles possam receber as energias benéficas para o seu restabelecimento físico e espiritual. Amparando a nossa oradora de hoje, que ela possa ser incluída por Ti, Pai querido, envolvida no Teu amor e na Tua paz. E muito obrigado por tudo, Pai querido, que tem nos dado e que tem nos concedido
damos como iniciada a reunião desta noite. Que assim seja. E a gente vai deixar falar a Terezinha Lombeira. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que realmente nós consigamos nos colocar nesse ambiente, desligando-nos das nossas ocupações, das nossas preocupações exteriores, sabendo que desde que chegamos aqui, já estamos sendo tratados pelo mundo espiritual. E essa página inicial do Leoneli, ele lá no fim fala que o objetivo da evolução não é a felicidade nesse mundo. Nós podemos ter alguma felicidade aqui, mas é ilusão pensarmos que poderemos nesse mundo, nessa vida, ter toda a soma de felicidade possível. Muitas vezes nós buscamos isso infrutíferamente, somos infelizes porque colocamos a nossa felicidade onde ela não pode ser alcançada. Ele fala que a felicidade é fruto do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que tenhamos nos desenvolvido completamente e nos elevado ao estado celeste. Allan Kardec, na introdução do Evangelho, ele nos diz que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o roteiro para a nossa felicidade. Mas não essa felicidade efêmera, essa felicidade que dura, às vezes, 1 hora, 1 mês, 6 meses, e depois deixa o amargor para o resto da vida. Quando nós estudamos o Evangelho, é no propósito de que esse conhecimento se fixe em nós, que nós realmente coloquemos no nosso comportamento aquilo que aprendemos. Porque não nos adianta sabermos tudo que contém o Evangelho. Somos quase que doutores em Espiritismo, conhecemos toda a codificação, mas não temos a ação. Nós continuamos sendo aquele homem velho que habita em nós. Lembrarmos da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. O sábio da antiguidade, o Paulo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec diz: está certo, eu entendi, mas todo mundo sabe disso, mas como eu vou fazer isso? Então tem uma longa resposta de Santo Agostinho, nos ajudando a olharmos para dentro de nós. Como eu tenho feito? Como eu tenho agido? E nós chegamos nas nossas questões de hoje, que estamos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos trabalhadores da última hora. Então, dizendo, com certeza, aqui já foi falado sobre os outros itens do capítulo, que os espíritas seriam esses trabalhadores da última hora, aqueles que vieram por último e têm mais responsabilidade. E pela lei das reencarnações, sabemos que podemos ter sido aqueles da primeira hora que não honraram o seu mandato. E estamos agora neste caminho para fazermos melhor, mais amadurecidos, de posse de mais conhecimentos, para caminharmos melhor. Então, na instrução dos espíritos, a missão dos espíritas. Então, todos temos uma missão. Existem as grandes missões, aquelas pessoas missionárias, mas nós que já conhecemos também temos uma missão. Em vários itens aqui ele diz: ide e pregai, propagai a verdade, propagai aquilo que a pessoa precisa saber.
vamos acompanhando, ele diz assim: será que nós já não estamos percebendo que o mundo está se modificando? Ele fala que o velho mundo, podemos interpretar o velho mundo, que é o velho continente, né? Considerando que as Américas eram um novo mundo, mas o velho mundo das nossas mazelas. Esse velho mundo que está se desmoronando, das nossas imperfeições, aquele mundo do eu sozinho, eu sou mais eu. E nós vemos que realmente esse mundo está sendo abalado. Ele diz assim: reduzir a nada com essa modificação, se reduzirá a nada a soma das iniquidades terrenas. Porque nós estamos percebendo que estamos sendo abalados nas nossas estruturas mais íntimas. E ele diz: bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e despregar o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que provaram as suas provas, porque desempenharam as suas provas terrenas. Então aqui ele vem falando que não está mais discutindo se a reencarnação é na realidade ou não. À medida que vamos encarnando, que vamos passando pelas experiências, vamos aproveitando ou não. Muitos de nós aproveitam imediatamente. Outros, como a gente diz, precisam de apanhar muito para conseguir aprender determinada lição. E aí ele fala para nós que já sabemos, para nós que já temos o conhecimento, ele diz: deixai de temores. Ele fala que as línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças, lembrando o fenômeno do Pentecostes, depois da desencarnação de Jesus, quando os apóstolos estavam reunidos, temerosos, porque os cristãos eram perseguidos, e como que línguas de fogo surgiram sobre as suas cabeças, e saíram dali falando línguas, cada um entendia na sua própria língua, fazendo curas e convertendo as pessoas. Então aqui Erasto, que é o autor da nossa página, nos compara a esses apóstolos, porque nós já temos o conhecimento, então nós já podemos fazer mais. Dizer que os verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Quando a doutrina espírita nos convida para ir pregar, não significa que todo mundo virá aqui à frente, ou virá à frente de multidões, como Divaldo Franco e outros oradores, fazer a pregação. A doutrina nos ensina que a maior pregação é o nosso exemplo. Quando nós já sabemos, quando nós já incorporamos o conhecimento espírita na nossa vida. E também lembrar o conselho que Kardec dá no que é o Espiritismo. A pessoa que nos procura querendo se esclarecer, e nós vamos dar a ela as informações corretas. E Kardec dizia: aquele que me procura apenas para estabelecer o confronto, eu não tenho tempo para ele. Mas aquele que quer se instruir, eu o instruirei dentro do possível. Porque Kardec diz que ele mesmo levou muito tempo para estabelecer a convicção. Então nós não podemos querer que numa conversa ou numa palestra a pessoa já fique espírita. É questão de tempo, mas devemos pregar, devemos divulgar aquilo que já sabemos. E ele continua aqui: ide e pregar. Ele repete várias vezes essa frase, que era o que Jesus dizia, foi o convite que Jesus fez aos seus apóstolos.
os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. É claro, quando eu estou acomodado nas minhas inferioridades, a pessoa chega e diz: olha, você está sendo egoísta, você poderia ter ficado quieto, você está defendendo só o seu interesse. Eu fico bravo. Eu vou querer que a pessoa diga que sou eu que tenho que melhorar, enquanto que é o outro que me perturba. Mas, quando nós falamos, nós não temos como saber como a pessoa vai reagir. Devemos falar aquilo que sabemos, por isso é que é importante termos a base na doutrina dos Espíritos, na codificação espírita. Se a nossa proposta é ser espíritas, então que nos baseemos sempre em Kardec. E se a pessoa vai aproveitar agora ou não, não depende de nós. Nós lançamos a semente. E ele fala até mais à frente, né? Como o semeador, quando sai a semear. Ele não sabe se a semente vai frutificar ou não. Ele pode até preparar o terreno, mas tem as intempéries na natureza que prejudicam isso. Mas o que nós devemos fazer é semear. Semear a boa palavra, semear aquela palavra que já nos favorece, que já nos beneficia. E aí que ele diz: as várias situações em que poderemos ficar frustrados. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com vosso suor o terreno em que deveis semear, pois ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Aqui o Centro Espírita Bom Jesus. Há quantos anos tem o trabalho do atendimento fraterno? Há quantos anos tem o trabalho do estudo? Tem os encontros, promove, convida as pessoas. Quantas pessoas vieram uma, duas vezes? Ah, não, aquilo lá não me agrada. Às vezes, anos depois, a pessoa retorna. A semeadura foi feita. Às vezes, nós dizemos assim: mas eu vou falar para aquela pessoa, ele é egoísta, é avarento, ele não vai nem dar atenção às minhas palavras. Nós não devemos ser aqueles pregadores chatos, que queremos impor a nossa posição ao outro. Mas vamos esclarecer, vamos orientar, vamos mostrar as realidades da vida. E com certeza, em algum momento, renderá frutos. Ele continua dizendo: sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, partir em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Na nossa sociedade de consumo, esse culto ao bezerro de ouro, culto aos valores materiais. Eu só sou bem aceita se eu uso roupa de determinada marca, se eu tenho aquele carro daquela marca, e chega no fim do ano ele já está velho, eu preciso do outro, a minha casa tem que ser decorada de determinada forma. Nós precisamos de entender que é justo que tenhamos o luxo, a riqueza, o conforto que a inteligência do homem nos proporciona, e o nosso trabalho, o nosso poder aquisitivo. Mas nós não podemos ser escravos dessas coisas. É necessário que nos vejamos como espíritos criados simples e ignorantes a caminho da perfeição.
Kardec também, no Livro dos Espíritos, colocou as desigualdades das riquezas e as provas da riqueza e da miséria. São situações pelas quais precisamos de passar para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento intelectual e espiritual. O que nós não podemos é nos sentirmos aquilo que temos no momento. Se eu sou rica, poderosa, linda, eu estou tudo isso. Eu não sou. Muitas vezes os Espíritos nos dizem aquela pessoa linda, a alma está em desequilíbrio. Agora, ele vai falar agora de uma coisa que eu fiz uma referência com um grande espírito. Ele diz assim: homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Euripides Barçanufo era um homem bom, o apóstolo da caridade, viveu toda a sua vida e desencarnou em Sacramento, interior de Minas Gerais, fim do século XIX, início do século XX. E ele não era espírita, católico, praticante. E um tio lhe deu o livro depois da morte de Leon Denis. E ele se encantou com aquele livro. Mas mesmo assim, ele ainda não tinha visto manifestação nenhuma. Ocorria reunião mediúnica num local afastado do núcleo da cidade. E ele foi assistir. E ele foi pensando: eu vou acreditar quando aquela pessoa mais simples trouxer uma mensagem de um espírito de grande elevação. Ele chegou naquela reunião, pessoas simples, pobres, sem cultura, analfabetas. E qual foi a sua surpresa quando aquele mais simples, mais simplório dos participantes da reunião começa a falar um português correto, uma linguagem de alta filosofia, e Euripides nesse momento se rende. E quando Erasto diz: homens simples e ignorantes, que as línguas se soltariam. Nós vemos nas reuniões mediúnicas, nas histórias do Espiritismo, pessoas que não tinham cultura. Nós vemos nosso Chico Xavier, era um garoto simples, sem muito estudo, e nos deixou uma obra maravilhosa. E ele não recebeu nada de direitos autorais, porque ele dizia: o trabalho dos espíritos, eu não tenho capacidade para escrever isso. Então aí vai nos mostrar que a nossa pregação vai valer a pena. Porque existem pessoas como o nosso querido Barçanufo, naquele momento, que precisam de uma prova maior. Alguns se convencem apenas pela leitura dos livros, outros não. Outros precisam de mais do que isso. Diz aqui: ide, homens, que sois grandes perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguis obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Então, ele fala aqui que Tomé, nós conhecemos a história do Evangelho, quando disseram para ele que Jesus, depois de morto, havia aparecido, ele não acreditou. Ele disse: eu só vou acreditar se eu colocar as mãos nas suas feridas. E Jesus chegou, materializado diante dele, e chamou: vem, Tomé, toque aqui. E Erasto nos fala: nós que acreditamos sem ter visto, se não conseguimos nenhum fenômeno mediúnico por nosso intermédio,
mas entendemos e aceitamos. Então ele diz: o Espírito de Deus nos guia. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas ainda mais pesadas do que as montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza do coração humano. Claro, a montanha é uma coisa física, material, para tirarmos do nosso coração essas impurezas. A inveja, o ciúme, o orgulho, o sentimento da posse. É meu filho, é minha casa. São coisas que nós espíritas também ainda temos. É a minha casa espírita, a minha é melhor do que a outra. E muitas ocasiões é até bom eu perceber isso, porque eu posso oferecer os meus serviços para outro lado. Eu estou vendo que você está com dificuldade, eu posso te ajudar. Então esse deve ser o sentimento que nos abriga o coração. Quando sentimos que podemos ajudar, que o outro necessita, vamos fazer, mas não permitirmos que esses sentimentos inferiores se agasalhem e façam um abrigo no nosso coração. Ele diz: as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, físico e espiritual. As revoluções morais e filosóficas. Lembrarmos que o Evangelho foi lançado em abril de 1864, completando 150 anos, que eu sei que o nosso Centro Espírita Bom Jesus está comemorando, lembrar esse fato tão importante. E Kardec já falava, e o Espírito aqui, Erasto, já falando dessas revoluções morais e filosóficas que estão acontecendo. Muitos que estavam acomodados nas suas posições, nas suas situações, nos seus cargos, estão sendo abalados, famílias desestruturadas. E aí nós temos que rever os nossos conceitos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão. Pois principalmente entre os mártires do trabalho nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Esses receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe oferecerdes. O Espiritismo é o consolador que Jesus prometeu, porque ele conforta os que o buscam, mas ele consola porque ele esclarece. E muitas vezes são aqueles simples e humildes que entendem o que o Evangelho diz, que entendem com o coração. Nós queremos elaborar intelectualmente e nos distanciamos do entendimento do coração. Como dizia o apóstolo Paulo, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Espíritos que, mesmo que nessa encarnação sejam simples e desprovidos de instrução, mas têm a sabedoria do Espírito que já caminhou muito. Assim, arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada, ará. E aqui ele continua agora falando do cuidado que devemos ter, que ele diz assim: atentai no vosso caminho e buscai a verdade. Muitos chamados pelo Espiritismo se desviaram. E aí poderíamos perguntar: se entre os chamados muitos se transviaram, como reconhecer os que estão no bom caminho? Vem em seguida o capítulo que vai tratar dos falsos cristos e dos falsos profetas, reconhecendo esses. E como Kardec nos recomenda ao analisar as mensagens, o que é que devemos ver?
traz a mensagem? O que nos leva? Esse pregador fala tão bem, ou esse livro é tão bom, ele é espírita, ele tem coisas, tem elementos que realmente me dignifiquem, porque ele diz, o verdadeiro seguidor do Cristo, o verdadeiro espírita aqui, diz assim, ele pratica e ensina os verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribui aos aflitos, pelo amor que dedica ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu altruísmo. E, vejam só, também pela nossa própria transformação moral. Porque não adianta nós pregarmos aquilo que sabemos, o que está no Evangelho é perfeito. Então, se eu tenho o dom da oratória, chego, faço uma brilhante exposição, mas é só da boca para fora. Na minha casa eu sou um terror, no meu emprego eu sou terrível, separando uma coisa da outra. E a doutrina espírita nos ensina que o que nós aprendemos aqui é para ser cumprido, para ser praticado. Ainda não conseguimos praticar integralmente. Espíritos imperfeitos, habitamos um mundo de provas e expiações, mas Allan Kardec diz, aqui fala do verdadeiro espírita, a missão dos espíritas. E o que foi que o Espírito de Verdade disse? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em tomar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita ainda não é o perfeito. Ele está buscando. Na questão 919A do Livro dos Espíritos, nós falamos na 919, falando conhece-te a ti mesmo. Aí Santo Agostinho nos fala da questão da reforma da nossa autoanálise a cada noite, verificarmos o que fizemos durante o dia, analisarmos como veríamos aquela ação praticada por outrem, mas no fim da mensagem que eu vou ler, que aqui trata do verdadeiro espírita, ele diz o seguinte: sei haver muitos que dizem ser positivo presente e incerto futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, quer dizer, a vida depois dessa vida, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-nos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós está incumbido de espalhar. E ele conclui: com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, a missão dos espíritas de posse do conhecimento, espalharmos essa verdade, tirarmos do íntimo das pessoas qualquer dúvida a respeito da continuação da vida. Nós ainda temos outro item, que é os obreiros do Senhor. É uma mensagem do Espírito de Verdade. E aqui ele vai falar, nós falamos da missão dos espíritas e agora dos trabalhadores da vinha. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Trabalhar na vinha do Senhor com desinteresse é o que nós fazemos na casa espírita. Agora, o desinteresse real, porque muitas vezes não temos o interesse material, mas temos o interesse de sermos elogiados, de sermos valorizados. É fazermos o que nos cabe como trabalhadores do Cristo, semearmos a nossa semente e a colheita não é nossa, a colheita do Pai.
Eu vou só pegar alguns detalhes da mensagem, que é toda muito boa. Ele diz assim: nada mais já recebi. Não, voltando aqui. O Senhor, porém, dirá aquele que trabalhou por interesse. Como é que você quer pedir alguma coisa? Você fez o seu trabalho, mas você esperava uma recompensa. E bate no peito e diz: Senhor, eu estou aqui ajudando, servindo, porque quer ser visto. O verdadeiro trabalhador do Senhor não tem interesse nenhum de fora, porque ele sabe que está aqui por necessidade sua. Nós temos exemplos. Chico Xavier, um grande trabalhador da seara do Cristo. Chico dizia, quando perguntavam para ele: Chico, a sua mediunidade maravilhosa, tanto tempo de exercício da mediunidade fiel com Jesus, servindo abnegadamente, fazendo sempre o melhor pelas pessoas, não guardando mágoa. Ele diz: isso é um cisco, é um grão na eternidade. Se eu tenho tanto trabalho, é porque eu devo muito. Lembramos outra grande trabalhadora da seara do Cristo, Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela mesma narra nos seus livros que ela foi suicida em várias encarnações. Por isso, nessa existência, ela, aquela trabalhadora fiel, atendendo aos sofredores, dedicou toda a sua vida à doutrina espírita, principalmente atendendo aos suicidas, no livro Memórias de um Suicida, e no seu trabalho mediúnico com suicidas, ela ali no seu receituário, na reunião mediúnica. E tem um livro recebido pela Dona Ivone que chama Sublimação, do espírito Leôncio Tolstói, em que ele diz que ele ditou aquele livro para se redimir, porque a Dona Ivone com essa tarefa no auxílio aos suicidas. E Leôncio Tolstói não foi um suicida, um escritor russo, mas com seu romance Ana Karenina e outros, a heroína se matava por amor. E muitas jovens naquela época seguiram aquele caminho. Era romântico, olha que coisa linda. Eu fui desenganada, desiludida no meu amor, então me mato, eu tiro a minha vida, isso justifica. E ele, no mundo espiritual, ele quer se redimir, porque ele percebe o mal que ele causou. E Dona Ivone, aquela médium fiel, preparada, essa verdadeira espírita, obreira do Senhor, ela ali, receptiva, trouxe. O Sublimação são contos para tirar das pessoas a ideia do suicídio. Mas uma trabalhadora do Senhor que eu quero me referir um pouco mais detidamente, é uma pessoa excepcional, que tem um pouco da vida dela narrada neste livro, Uma Vida de Amor e Caridade, Dona Aparecida Conceição Ferreira. É uma pessoa excepcional, negra, pobre, nasceu aqui 19 de maio de 1917, interior de São Paulo, e foi criada por um tio, recebeu a instrução primária, que era o máximo que tinha na época, trabalhou um tempo como professora, e pelas suas andanças, ela chegou ao Uberaba, onde foi trabalhar no hospital, que era o hospital que tratava da doença do fogo selvagem, que é a doença do pênfigo foliáceo. E aí ela foi trabalhando até que chegou um dia, o hospital, que não recebia muito para cuidar daqueles doentes, resolveu dar alta a alguns, e outros que não tinham, não era questão de alta, simplesmente foram postos na rua. E ela ficou consternada com aquilo, ela saiu junto com os doentes. Ela tinha família,
pela cidade de Uberaba, pedindo de porta em porta comida, roupa, um abrigo para aquelas pessoas. Eram 12 doentes, mas ninguém dava. Então ela tomou uma decisão. Ela levou aqueles doentes para a sua casa. E é interessante que está narrado neste livro, quando fala que quando ela chegou em casa com os doentes, os filhos disseram: ou eles aqui ou nós, porque nós não vamos ficar com esses doentes desse tipo. E ela disse: então eu fico com eles. Vocês são adultos, trabalham, podem se virar. Eles não têm quem cuide deles, não tem para onde ir. E ela fala da grande dificuldade que ela passou. Preconceitos é uma doença horrível, porque fala que a pele fica controlada por labaredas e a pele vai se descamando, dá bolhas, e realmente é uma aparência muito, muito feia. E ela diz que ela andava pela cidade pedindo, diz assim, muita gente nos via na calçada e descia. Aí ela falava para eles: não saiam não, porque se vocês saírem, apanham. A doença é triste e dolorosa. Diz assim, a carne parece um pedaço de carne podre. E essa mulher abnegada, sem ter recurso nenhum, passou a cuidar desses doentes. Mas em poucos dias as pessoas se sensibilizaram e apareceu alguém e ofereceu o asilo Vicente de Paulo para ela ficar alguns dias. Ficou 10 anos. E ela nos conta também que aconselharam, ela morava em Uberaba, falou: olha, o Chico ajuda muita gente. Ela não era espírita. É interessante que ela fala aqui, categórica. Vamos ver onde é que ela fala: eu não queria nada, eu detestava o espiritismo. Ela não queria nada com o espiritismo. Mas ela aconselharam ela a buscar o Chico. Mas foi deixando passar o tempo. Um dia, um desses doentes dela estava muito desequilibrado, uma moça, e ela não sabia como fazer. Então colocaram no carro e foram até o centro onde o Chico estava atendendo. E ela diz que tem, isso daqui é uma entrevista da Folha Espírita e tem alguma coisa que não tem no livro. Falou que quando chegou lá, ela não viu o Chico, ela viu o Castro Alves. Ela esqueceu que o Castro Alves já tinha morrido. E não conseguiu falar com ele. Aquela moça lá daquele jeito, e ela falou: ah, não vou ficar aqui esperando não, vou embora para casa. E qual não foi a sua surpresa quando no dia seguinte apareceu um caminhão com roupas para os seus doentes, roupas para ela e calçado do tamanho que ela calçava, que ela tinha um pé grande. E ela ficou espantada. Ela não falou nada com o Chico, porque qual era a situação dos seus doentes? Ele só tinha uma muda de roupa e um lençol para forrar a cama. Eles tiravam a roupa, ficavam nus, ela lavava a roupa, secava no ferro para eles se vestir. E o Chico mandou essa roupa para ela. E ela começou, mas ela não era espírita. E aconselharam ela ir para São Paulo pedir dinheiro. E ela foi. Ela nos conta aqui que chegou até um fato muito interessante, assim, no Palácio do Campos Elíseos com Sheila. Um dia, ela e o Lauro, que era um interno, estavam andando na Avenida Rio Branco, os Campos Elíseos, em São Paulo. E convidou para entrar. Mas para entrar aonde? No Palácio do Governador. Passaram em frente do palácio, ela falou: vou entrar aqui. E o interno dela falou assim: mas a senhora sabe onde nós estamos? Aí o Palácio do Governador. E ela chegou para o guarda na porta e mostrou as fotos dos doentes. E ele deixou ela entrar. Quando ela entrou, ela disse que a dona Leonor, que era a mulher do Ademar de Barros, estava conversando com o homem, e Dom Evaristo Ares estava esperando, e tinha uma outra pessoa. Olha, e ela sem ser espírita,
Então acabou de conversar com os dois. Quando ela fez menção de sentar, a dona Cida sente o perfume. Ela disse assim: a Sheila quebrou um vidro de perfume. Entre nós e a dona Leonor ficou igual neblina e aquele perfume sufocando. Precisamos procurar ar. E quando melhorou, aí conversou com a mulher do governador. Ela disse: olha, eu não posso ajudar muito, mas eu vou dar o que eu puder. E ela ficou pensando: o Chico não está aqui. Como é que veio aquele perfume? Como é que pode isso? E nessa viagem, ela foi no centro espírita. E a pessoa que estava dirigindo lá a reunião falou: a pessoa do Hospital do Fogo Selvagem se apresente. Ela falou: ninguém sabe que eu estou aqui. Eu qualquer. Acabou a reunião, novamente, só ficaram as pessoas na mesa, falou, aí ela veio. A presidente do centro estava acamada e subiu, disse assim: é para você dar um passe nela. Ela ficou apavorada, ela não era espírita, nunca tinha dado passe, não sabia dar passe. E ela falou: estou aqui, ela falou: que Deus me ajude. Diz assim: já tinha 3 meses que a mulher estava internada. E ela deu passe. E dentro de pouco tempo, diz aqui, em 3 dias ela andou. E aí a dona Cida: preciso ser espírita, porque a coisa está me apertando. A comida ganhamos do povo espírita. Agora a Sheila me deu essa permissão, esse passe. E a presidente desse centro começou a fazer campanhas para ela. E ela, mais tarde, se tornou espírita. Conseguiu construir um hospital para abrigar os seus doentes e levou essa vida e desencarnou no dia 22 de dezembro de 2009, aos 94 anos de idade. E eu lembrei da dona Cida, porque é uma pessoa excepcional. No momento em que todos os tipos de preconceito estavam presentes, ela negra e pobre, tratando daqueles doentes que eram a escória da sociedade, ninguém queria cuidar deles, não queria nem se aproximar. Ela disse aqui na sua entrevista que pessoas ditas espíritas, quando eles chegavam na casa, podiam até dar alguma coisa, mas ao sair, passavam álcool na grade para desinfetar. E essa mulher valente, corajosa, uma semeadora, uma realmente obreira do Senhor. E nós vamos encerrar com a mensagem que ela deixou, porque aí na entrevista pede uma mensagem aos espíritas, né? Como nós tratamos da missão dos espíritas, falamos dos obreiros, dos trabalhadores do Senhor, que devemos ser todos, que já temos mais de 5 minutos de doutrina espírita. Aí a mensagem que ela nos deixa: aos que buscam desenvolver algum trabalho, a minha mensagem é de que tenham muito amor, muita sinceridade, que façam as coisas para si e não para os outros verem. Então, eu quero fazer, eu acho que é aquilo que eu devo fazer, eu vou fazer sem precisar de me exibir. Porque a maioria das pessoas faz as coisas para os outros verem. E não importa que os outros falem, porque todas as pessoas que vão fazer a caridade, ela coisa aqui, leva o título de ladrona. Meu título era de ladrona. Alguém foi perguntar para o Chico, porque todos diziam que eu roubava. Então, ela comprava o terreno, conseguiu comprar o terreno, mais tarde o hospital foi construído, que mudou para casa lá de caridade, e foram dizer para o Chico que ela roubava. Então o Chico disse: aí o Chico: me digam onde ela roubou, que eu vou ajudar ela a roubar. E aí as pessoas pararam de falar. Todo mundo que está fazendo alguma coisa que incomoda vai levar agressões, injúrias, como ela disse aqui, fazermos aquilo que achamos que devemos fazer.
lembrarmos dessas personalidades excepcionais que, ainda quando Jesus nos convida a sermos perfeitos como o Pai, não conseguimos ser perfeitos como o Pai, porque ainda não conseguimos fazer o que essa pessoa, essa mulher excepcional fez: amar incondicionalmente, enfrentar todos os perigos. Quando ela ia para São Paulo pedir, ela foi no palácio do governador, mas ela pedia esmola na rua. Ela foi presa por estar pedindo tudo para ajudar os seus doentes. Então, que nós consigamos realmente nos espelhar nesses exemplos fantásticos. Eurípides, Dona Ivone, Dona Cida, onde ela estiver, o nosso Chico. Quantos que nós tivemos? Caibachu, que é um grande espírita, grande servidor também. Temos exemplos próximos a nós. Então, que o conhecimento da doutrina espírita nos ajude a fazermos o bem, a sairmos da concha de nós mesmos, do nosso egoísmo, dos nossos próprios interesses, para a vida maior. Nós agradecemos sempre a esta casa por estarmos aqui. Agradecemos a doutrina espírita, tanto nos esclarece, tanto nos conforta, e a Jesus, nosso mestre de todas as obras.